Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor disse lá em João 16:33 que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Não quer dizer que vai ser tudo fácil, irmãos, que vai ser mil maravilhas, não, pelo contrário. Vai ter momentos difíceis, mas Jesus estava falando: ainda que você chore, ainda que você sangre, ainda que você sofra na sua caminhada, ainda que você se decepcione com um parente, com um amigo próximo, tem de bom ânimo, porque o preço mais caro eu paguei na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que nós estávamos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor se sacrificou, se entregou por nós, pagando o preço até a morte de cruz. E Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se a gente olhar o jugo e o fardo de Jesus, não é leve, o fardo de Jesus não é leve, mas Ele não nos julga, Ele nos ama, mas Ele considerou leve. Eu imagino essa palavra conjecturando, porque o amor dele por mim e pela sua vida era maior. Ele passou aquela dor toda, pediu água, deram vinagre, transpassaram ele com a lança, mas ele intercedeu pelos que o feriram, dizendo: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, vamos passar dificuldade. Aqui Marta, Maria ainda não estavam em luto, mas mais para frente Lázaro vai morrer, e elas vão entrar em luto, mas continuam com o coração e a fidelidade ao Senhor Jesus, continuam confiando que Ele pode fazer um milagre, porque Ele é o próprio milagre, Ele é o dono do milagre. Então, como elas, nós, por sermos seguidores, por sermos cristãos, não estamos isentos de passar tribulações, irmãos, não estamos isentos. Então, mesmo amando o Senhor, seguindo o Senhor, louvando o nome do Senhor, vamos se deparar com esses momentos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 5 de João 11, louvado seja o nome do Senhor. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã e Lázaro. Então nos diz a palavra que Ele as amava, mas mesmo assim aconteceu de Lázaro falecer. Mas vamos continuar lendo. O versículo 6 vai nos dizer: quando ouviu, pois, que estavam enfermos, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Olha isso, irmãos. Chega a notícia para Jesus que Lázaro estava ali padecendo, quase em leito de morte, mas o Senhor ainda espera 2 dias para poder ir. E é interessante, irmãos, eu vejo que, e noto aqui, que o tempo de Deus não é como o nosso. Muitas vezes nós nos apavoramos, muitas vezes nos agoniamos, queremos algo inesperado, queremos que aconteça hoje o que é para ser mais para frente. Mas eu sempre falo essa palavra, eu sempre digo essa frase: nem sempre entendemos os planos de Deus, mas nós podemos sempre confiar na misericórdia do Senhor, porque igual diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E se o melhor de Deus ainda não te alcançou, ainda vai alcançar no tempo que você está pedindo. Deus vai preparar a melhor forma para acontecer o que você precisa, mas não deixe de buscar em oração, buscando saber qual é a vontade de Deus. Então diz a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa palavra não pode passar despercebida, irmãos. Muitas vezes a nossa vontade, na maioria das vezes, não, a de Deus é diferente. Acontece do jeito que tem que acontecer, se do jeito certo é a maneira que Deus quer que aconteça. Quando a gente faz com que aconteçam as coisas antes, talvez dá tudo errado e voltamos para a estaca zero. Imagina quando é feito o alicerce de uma casa ali, se pular as etapas, se deixar começar ali a sentar tijolo, sem fazer o concreto com os ferros lá dentro, não vai dar certo, irmãos. Então Deus tem a maneira correta, os momentos certos para fazer o milagre chegar na nossa vida. E aquela família estava quase em fase de luto. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7 vai dizer: então depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E aí Jesus decidiu ir para a Judeia, onde estava Lázaro e onde estavam as suas irmãs. Então mais uma vez trago à nossa memória: as coisas não são do nosso tempo, não são do nosso jeito.
não são da nossa forma, e muitas vezes não são da forma que esperamos, mas como bons servos, precisamos ter essa confiança que vai acontecer do melhor jeito. E ainda que soframos, ainda que choramos, ainda que lutemos, passamos tudo isso de bom grado, sendo gratos ao Senhor, tendo um coração voltado a Deus, um coração voltado à palavra, um coração que louva, que engrandece o nome do Senhor, que é feliz, né? A todo tempo, irmãos, vai ter momentos sim difíceis, como disse, Jesus nos disse, vamos ter aflições, mas nem o dono da glória não deixou de passar aflição aqui por mim, por você. E quem somos nós para decidir que não vamos, que vamos desistir, que vamos nos prostrar, irmãos? Nós não podemos nos prostrar. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7 eu acho interessante, que fala assim: e depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez a Judeia. Tinham passado os 2 dias, mas Jesus aqui no versículo 7 entende que chegou o momento de eles irem até Judeia, aonde estava Lázaro e a sua família. Sabe, eu meditando nesse versículo lá em casa, sabe o que eu notei? Jesus, ele sempre vai aonde clamarem por ele. Jesus sempre vai aonde tiver um servo pedindo pelo nome dele, aonde tiver um coração voltado, reconhecendo ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma, um coração que ama, que se alegra. Aonde tiver alguém pedindo, o Senhor ali estará lutando por ele. O Senhor está ali, a sua peleja vai ser a peleja do Senhor. Então, talvez não vai acontecer o que você quer que aconteça hoje ou amanhã, não sei o tempo, só Deus sabe. Mas não desista de pedir, não desista de buscar, não desista de orar. Vai ter coisas, irmãos, vai ter coisas que vamos ter que chegar aos pés do Senhor sangrando. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não chegou aos pés de Jesus sorrindo, toda alegre não, mas ela chegou aos pés de Jesus sangrando. Ela chegou aos pés de Jesus, ela tinha gastado toda a sua renda, diz a palavra do Senhor, mas ela não desistiu, ela chegou até os pés de Jesus e tocou nas suas vestes. Então eu aprendo, irmãos, que muitas vezes vai ter momento que vamos ter que chegar sangrando, vai ter momento que vamos ter que chegar chorando, vai ter momento que vamos ter que chegar prostrados, se dobrando, mas precisamos buscar o Senhor, irmãos, enquanto se pode achar, invocar o Senhor, enquanto Ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Então os judeus que ali estavam queriam apedrejar o Senhor Jesus, mas mesmo assim ele vai para onde estava Lázaro. Versículo 9, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos, irmãos, Jesus aqui no versículo 9 dá uma advertência aos seus discípulos, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Jesus, em outras palavras, estava falando, eu sou a luz do mundo e estou com vocês até a consumação dos séculos. Onde Jesus está, não há escuridão. Jesus estava com eles. Então Jesus, em outras palavras, estava dizendo, a luz está com vocês, eu sou um milagre e estou com vocês. Mas eles ainda não entendiam. E aí notamos que para isso também era esse momento que essa família tinha que passar de luto. Porque aí Jesus lembra lá, mais à frente ele diz que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Então eles sabiam que ninguém sabia. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, onipotente, pode todas as coisas. E esse mesmo Deus, o Senhor Cristo vivo, estava ali e não desistiu de fazer um milagre, e Ele não vai desistir de fazer um milagre na nossa vida. Então quando Jesus diz essa palavra, esse versículo aqui, nós também notamos que nós temos que buscar Jesus, buscar em oração, confiando no Senhor. Como disse mais atrás aí, nem sempre vamos entender a vontade e o tempo de Deus, mas no tempo oportuno que as coisas acontecem na vontade de Deus, irmãos, é a melhor forma. Olha um estudante aí de faculdade, quem está fazendo faculdade, aí o Tarnário já terminou, né? Glória a Deus. Passa 4 anos estudando, 5 anos, e é gratificante quando ele pega ali o seu diploma e vai para a sua área ali que ele estudou. É gratificante, irmãos. Então,
no momento certo, Deus vai te honrar no que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 10. Mas se andar de noite tropeça, porque dele não há luz. Então Jesus estava com eles e ele era a luz. Quero adiantar um pouco, lá para o versículo 17, lá. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Lázaro já estava há 4 dias morto, nos diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Ora Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Não sei exatamente qual é essa distância, irmãos, mas era longe. Então, depois de 2 dias que a mensagem chega, que Jesus começa aí, então Jesus chega nesse momento que já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20, ó. Põe no 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Então todos que ali estavam se juntaram naquele momento. Imagina que tinha muitas pessoas naquele momento. Versículo 20. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha a fé dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seu irmão estava ali morto, mas ela sabia quem era o Senhor Jesus. Quantos milagres ela não tinha visto. E aqui um dos maiores milagres citado no Novo Testamento, que é a ressurreição de um homem que já havia 4 dias que estava morto. E ela com fé confessa: mas eu sei que tudo que o Senhor pedis, Deus te concederá. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E olha a mente dela, o que ela entendeu no versículo 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, quando eu li esse versículo, irmão, a gente muitas vezes não imagina a dimensão do milagre que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes estamos pedindo algo. Quantos aí já não foram surpreendidos pedindo algo e Deus fez algo maior ainda? Então a dimensão do milagre talvez não aconteceu hoje ou daqui 10 dias, um mês, um ano, não sei, porque a dimensão desse milagre que Deus quer derramar na sua vida é extraordinário. É o melhor de Deus sobre a sua vida. Então por isso nós temos que esperar com confiança, com paciência. Como diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Então muitas vezes nós não entendemos a dimensão do milagre, e Ele quer entender que Ele ia ressuscitar no dia que o Senhor viesse buscar a sua igreja. Mas Jesus surpreende aquela família, aquela multidão que Ele estava. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Olha que forte esse versículo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26. Verso 26. Glória a Deus, aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crê tu isso? Você crê nisso nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus vai fazer um grandioso milagre, a ressurreição de Lázaro. E aqui está essa promessa a todos nós que somos servos do Senhor, que somos cristãos verdadeiros. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crê tu nisso? Então que nós possamos crer nisso, porque o Senhor vai nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vou adiantar mais um pouco, irmãos, que a hora já está indo embora. Versículo 32.
Tendo, pois, Maria, chegando onde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés. Então aqui lemos o comportamento de Marta, que é uma das suas irmãs, e agora a outra irmã, Maria, chegando onde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também viu chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Em algumas linguagens vai dizer que o Senhor chorou. E olha para isso, irmãos, que maravilhoso. Jesus, Deus, na forma de servo, se comoveu por aquelas irmãs em luto, pelas pessoas que ali estavam em luto. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas mesmo assim ele chorou, irmãos. Eu aprendo e com isso que Jesus, ele entende a nossa dor, e muitas vezes ele nos deixa passar essa dor porque é necessário, irmãos. A dor muitas vezes nos ensina, o sofrimento nos ensina. Na escola, quando nós estamos aprendendo, nós não aprendemos de primeira. Um exemplo também, um instrumento, não aprendemos de primeira, vem as dificuldades, mas isso não nos impede de desistir. Quando nós persistimos naquilo, nós conseguimos ter êxito. Então assim, nós podemos saber que Jesus às vezes nos deixa passar certo tipo de dificuldade, não é porque Ele está se alegrando com aquilo não, mas porque é da vontade dEle que nós passemos aquilo, é da vontade dEle que às vezes nós choremos, é da vontade dEle que às vezes nós sangremos mesmo, irmão. Mas sabe para quê? Para o que Ele disse se cumprir, que aquela enfermidade não era para a morte, não, mas era para a glória de Deus. Então muitas vezes Deus permite isso, para no final o nome de Deus ser glorificado através da minha e da sua vida, através de um testemunho, através de alguém que está vendo seu comportamento no trabalho. Talvez você é exemplo para alguém, nem sabe. Então continue, irmão, vivendo a palavra de Deus, continue se alegrando, continue confiando no Senhor. Então Jesus entende a nossa dor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar lendo o versículo 44 e 45. Louvado seja o nome do Senhor. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o. Verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e os que tinham visto que Jesus fizera e creram nele. Olha, irmãos, o tamanho e a dimensão desse milagre. O homem já havia morto 4 dias. E ainda num versículo aí diz que Marta falava, e cheira mal já. Mas foi manifestado a glória de Deus, para que todos que ali estavam crescem que Jesus realmente era o Messias, enviado de Deus. E com certeza muitos ali aceitaram o Senhor Jesus, daquelas pessoas. Quantos ali talvez foram usados por Deus mais na frente pregando a palavra. Então, irmãos, a nossa dor tem um objetivo. E em comum, passamos diferentes tribulações e dificuldades, mas todas elas têm um objetivo só, que é glorificar o nome de Deus. Amém? Que nós possamos continuar servindo o Senhor, em meio às nossas tribulações, em meio às nossas dores, em meio... Eu sempre guardei isso no meu coração, que a irmã Thalita falou aqui um dia, que a melhor adoração é a que sangra. Lembro da mulher do fluxo de sangue, que chegou aos pés de Jesus sangrando, mas chegou crendo que o milagre iria alcançar a vida dela. Amém? No tempo oportuno, Deus vai nos honrar e Deus vai continuar operando na nossa vida. Amém? Que nós possamos continuar buscando o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço aqui a rica oportunidade, que possa ter acrescido algo na tua fé hoje, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.